Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 70. Bons estudos! Ô, Tito, ainda bem que eu te encontrei. Olha só a medalha que eu mesmo gravei. Nossa, Caio, como ela ficou legal, cara. Mas como é que você fez isso? Numa máquina especial, feita para gravações em metais, mas também dá para gravar em plásticos, acrílicos. Poxa, e onde é que você aprendeu tudo isso? Naquele estágio daquela indústria que eu te falei. Daqui a pouco eu te conto detalhe por detalhe. E para você também, a nossa teleaula de hoje é sobre o pantógrafo. Primeiro, você vai conhecer o pantógrafo usado em desenho. Depois, ver que o mesmo princípio é aplicado ao pantógrafo mecânico, máquina usada para fazer gravações em metais, plásticos e acrílicos. Vai ver também como essa máquina é montada e quais são os principais dispositivos que a compõem. Pantógrafo é um instrumento usado para fazer reproduções. Esta propriedade já está no próprio nome. Você pode reproduzir uma figura no mesmo tamanho ou em escala diferente do original, maior ou menor. Este aqui é o pantógrafo mais simples que existe, usado para reproduzir desenhos e figuras. Se você entender como ele funciona, vai entender também como funciona o pantógrafo mecânico. Ele é formado por 4 hastes que podem ser de madeira ou de metal. O importante é que elas fiquem unidas entre si, formando esse paralelogramo aqui, que é ajustável. Aqui nós temos o ponto A, que é fixo, o B aqui e o C aqui. Esses dois são móveis. E na ponta do C, a gente põe um pedaço de grafite. Os 3 pontos devem ficar sempre alinhados. A gente prende o pantógrafo na mesa de desenho pelo ponto A. Debaixo do ponto B, a gente coloca o desenho original. E no ponto C, a gente coloca uma folha em branco. Daí, se a gente seguir o desenho pelo ponto B, o ponto C reproduzirá a mesma figura, só que maior. Teremos então uma cópia ampliada do desenho. Agora, se você quiser uma cópia reduzida, você inverte. Coloca o desenho original no ponto C e a folha de papel em branco no ponto B. Se seguirmos o desenho com o ponto C, teremos o mesmo desenho reproduzido pelo ponto B, que deveria estar com grafite, menor que o original. Cópia reduzida, certo? E é isso que acontece quando se usa o pantógrafo mecânico. O princípio é praticamente o mesmo. Bom, Caio, quer dizer que se eu quiser gravar alguma coisa, eu posso usar o pantógrafo? Para gravar estampas de moedas, medalhas como essa que eu fiz. Ou placas de texto. É isso mesmo. O pantógrafo é uma máquina da família das fresadoras. Tem até gente que chama o pantógrafo de fresadora gravadora. Mas por que isso? Bom, o que o pantógrafo faz é o mesmo que a fresadora faz com o material, só que ela usa o bastão abrasivo ou a fresa de gravação. E como é que ela funciona, Caio? Não é complicado não, Tito. Olha só, funciona baseado em 2 conjuntos. Lá no estágio, eu aprendi direitinho, o mestre me ensinou. Um desses conjuntos é esse aqui, que a gente chama mesa porta-matriz. Aqui a gente prende o modelo a ser copiado, ou melhor, o gabarito. Já esse segundo conjunto, chamado mesa de trabalho, fica o material a ser gravado. E a ferramenta de gravação, fica onde? Fica bem aqui, nesse segundo conjunto. Aqui fica o modelo e aqui fica o material a ser gravado. Esses 2 dispositivos ficam sobre a mesa. Quando a gente vai iniciar a operação de cópia, o que acontece? O modelo é tocado por um dispositivo que identifica as medidas de profundidade de gravação chamado apalpador. O apalpador é conduzido assim, manualmente, sobre o modelo. O movimento de traçado é transferido à ferramenta por meio desses cordões de transmissão. A ferramenta, então, grava o modelo. Como no pantógrafo de desenho, à medida que o apalpador se desloca sobre o modelo, a ferramenta usina o material. Veja bem, você tem que controlar manualmente a velocidade de deslocamento do apalpador. E para isso, você tem que levar em conta várias coisas.
O material que a gente quer trabalhar, por exemplo. É uma delas. Mas você tem que ver também o raio da ponta do apalpador. Qual é a forma do modelo. Esse trabalho não é executado de uma só vez. Normalmente, a operação é feita progressivamente até se conseguir a forma desejada. O pantógrafo pode copiar modelos em escala natural, quer dizer, do mesmo tamanho, mas pode reproduzir em escala reduzida ou ampliada. Os modelos também podem variar, podem ser de papel, formas de metal ou de plástico, como essas aqui. Podem ser planas ou volumétricas. O mais comum são as gravações feitas sobre superfícies planas, escrever o nome numa placa de metal, por exemplo. Mas você pode escrever esse mesmo nome em alto relevo. São gravações bidimensionais. Nesses casos, o braço do apalpador movimenta-se segundo os eixos X e Y. Você pode ainda gravar alguma figura com volume, que exija movimento do braço em 3 eixos, X, Y e Z. São gravações tridimensionais. E é claro que para cada tipo de gravação, existem tipos de pantógrafos mais adequados. Bom, conforme o trabalho a ser executado, você pode adaptar diferentes dispositivos ao pantógrafo. Como, por exemplo, aparelho divisor, mesa giratória, garras para fixação direta na mesa, morsa, placa de 3 castanhas e outros. Olha só, Caio, esse manual traz diversas ferramentas que podem ser usadas no pantógrafo. É isso mesmo. E olha só quantos formatos diferentes. Eles são escolhidos de acordo com o trabalho a ser realizado. O mestre lá no estágio mostrou como é que é. Precisa ver que legal, Tito. Primeiro, ele mostrou um pantógrafo bidimensional preparado para gravação em placas que trabalha em 2 eixos, X e Y. Depois, mostrou um pantógrafo tridimensional preparado para realizar um trabalho com muitos rebaixos e elevações. Nessa máquina, a ferramenta se desloca nos 3 eixos, X, Y e Z. Trabalhos realizados com pantógrafos são muito comuns no nosso dia a dia. É só a gente dar uma olhada em volta que nós vamos encontrar vários. Dá uma olhada, por exemplo, nesse escritório. O nome do departamento está escrito aqui nesta placa. Dentro da sala, a gente pode ver vários avisos gravados. Olha aqui a placa do chefe. Foi gravada em alto relevo. Para isso, pode-se usar um pantógrafo bidimensional. Comece a reparar à sua volta. Você vai surpreender com a quantidade de gravações que vai encontrar pela frente. A maioria é feita a partir de matrizes gravadas no pantógrafo. No caso de gravação de letras, são feitos cálculos precisos para que o processo dê certo. Levam-se em conta vários dados. Precisa ver o tamanho da letra a ser gravada e a espessura do traço. Ver qual a característica da letra. Ela é escavada ou em relevo? Depois, precisa-se considerar o material em que vai ser gravada. Escolher o dispositivo mais adequado para fixar o material. O apalpador também. Qual o melhor tipo? Também precisa determinar a inclinação da fresa. No caso de gravação de palavras, as letras são copiadas uma a uma. Parece complicado no começo, mas depois, com a experiência, você vai saber fazer todos os cálculos e definir todos os parâmetros necessários à operação. Agora, para gravar palavras em peças de plástico injetado, por exemplo, você vai ter que primeiro fazer uma matriz no pantógrafo. Mas como é feita essa matriz? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, para gravar as letras, o primeiro passo é a matriz. Essa matriz precisa ser invertida, como num carimbo. Deve ter todas as letras espelhadas em relação ao modelo. Assim, ao serem injetadas na superfície do material, elas podem ser lidas corretamente. Depois de prontas, a gente pode ver que a matriz e peça gravada se encaixam perfeitamente. Como você viu, tudo depende do material que você quer usinar, da estampa que você quer gravar e dos custos também. Às vezes vale mais a pena você gravar diretamente na superfície do produto. As placas de identificação das máquinas, por exemplo. A inscrição das letras é feita diretamente sobre o acrílico. O pantógrafo tridimensional, além de fazer perfis planos como o bidimensional, pode fazer também perfis mais sofisticados. Sua ferramenta se desloca nos eixos X, Y e Z. Esses pantógrafos permitem realizar trabalhos a partir de desenhos, gabaritos vazados ou ainda modelos tridimensionais.
O importante é entender o princípio básico e as características dos vários tipos de pantógrafos e dispositivos. Assim vai ser mais fácil você escolher o sistema mais adequado ao seu trabalho, tá certo? Então, vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como funciona um pantógrafo. Viu que os mesmos princípios de um pantógrafo de desenho podem ser aplicados ao pantógrafo mecânico, especial para gravações em metais, plásticos e acrílicos. As cópias podem ser em tamanho natural, reduzidas ou ampliadas. Depois, você viu como se prepara uma máquina pantográfica, a mesa porta-matriz, a mesa de trabalho, o apalpador e a ferramenta. E conheceu ainda vários dispositivos que podem ser acoplados para a realização do trabalho desejado. E, finalmente, conheceu 2 tipos de pantógrafos: o bidimensional, para figuras planas, e o tridimensional, para modelos volumétricos. É verdade. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que tem várias coisas gravadas em todos os lugares. É isso aí. Agora pegue o seu livro de estudos e faça os exercícios. E até a próxima teleaula. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.